Seja mais uma vez bem-vindo ao nosso programa Acorda Banto. Nós estamos aqui com o nosso convidado especial, Marrom Dombala, na qual falamos sobre o despertar do nosso irmão em Angola. Já falamos, na primeira parte, falamos de alguns diferentes temas. Agora estamos a falar quando é que a religião deixou de funcionar para ele eh, em si. A partir dali ele começou a explicar sobre as pesquisas que ele foi tendo, foi fazendo para finalizar, não é? Mas, irmão, pode continuar como estavas a falar. Pois é, pois é. Então, essa foi notei que, assim, notei que notei que o Criador é um ser espiritual, Uhum. certo? Sim. Ele é um ser espiritual. Então, ah, quando tu estás inserido num sistema que promove, ok? Que promove a palavra do Criador, é mais do que justo, é mais do que lógico e que cada pessoa inserida nesse sistema tenha um gostinho, Uhum. mano, Uhum. do que é sentir a presença dele. Sim. Hã? Mas eu estou a dizer presença viva, Sim. não é para saber que o Tatanzambi existe, tenho que pegar num livro, ok? Num Uhum. livro e ler o livro e depois, não, ok, já tenho que acreditar porque no passado não, Sim. porque ele no passado fez o que fez e ele é atemporal, Uhum. também nos dias de hoje também está a fazer Vamos fazer. e vai e há de fazer porque ele é tudo que existe, nós temos vida graças a ele. Uhum. Então, o que é que aconteceu comigo? Eu comecei a ter o seguinte questionamento. Epá, prontos. O que ajudou-me foi trabalho escolar. Nas escolas, eu não sei nas outras, eu acho que em todas a nível mundial isso acontece. Uhum. Chega a um ponto, eu acho que é a partir do quinto ano, se tu observares, a partir do quinto ano até o oitavo, as escolas sempre mandam os alunos fazerem o trabalho sobre as religiões. Uhum. You Uhum. know? Uhum. Yeah. Uhum. Então, quando eu fiz esse trabalho, lógico, o trabalho não era em grupo, era individual. Não, não. Fiz esse trabalho. Ok, comecei a fazer a pesquisa sobre o trabalho e tal. Lá vi a igreja, o catolicismo que eu estava inserido, o budismo, epá, o Zen também, uma série de religiões, Uhum. ok? Lá Uhum. fiz o trabalho e tal, fiz a defesa, ok. Mas só que depois começou a criar curiosidade, por quê? Porque aquilo, como era um trabalho da escola, eu não fui a fundo para poder satisfazer aqueles meus questionamentos internos, aqueles questionamentos mais profundos que eu tinha. Uhum. Então comecei a fazer uma pesquisa mais profunda. Então, entrei pesquisei o budismo. Mas fui mesmo a fundo, pesquisei o budismo, o que é que eles acreditam, Uhum. ok? Uhum. Então, a crença é Buda, o centro é Buda, no budismo o centro é Buda. Sim. Então, a pergunta, mas espera aí, quem é Buda? Logo que tu conversas com qualquer pessoa que nunca estudou esse sistema, vai condenar logo dizendo, não, esses gajos adoram homem, não sei o que, é Buda, Buda. Slow down, slow down, slow down, slow down, Uhum. man, Uhum. slow down. Uhum. Buda, você tem que prestar bem atenção na palavra Buda. E Uhum. do jeito que o europeu escreve a palavra Buda, B-U-D-A, está mal escrito. Uhum. Aquilo não é um termo europeu. Uhum. Quando tu recebes o nome de vamos supor, tu és angolano, recebes e teu irmão do Congo, vamos supor, pronto, um mano na Ásia, Uhum. diz o nome dele, tu tens que escrever
e pronunciar do mesmo jeito que ele te disser. Portanto, Buda, quando comecei a pesquisar o budismo, em primeiro lugar já notei que Buda está mal escrito, ok? Porque do jeito que o hindu escreve é B-U-D-D-H-A. E o Buda tem duas palavras aí. Budi, ok? Budi, que é intelecto, e dá. O DHA é a superior, vem de cima. Então, duas palavras aí a mistura. Intelecto acima. Intelecto acima. É inteligência superior. Que inteligência superior é essa que esses camaradas estão a falar? Não estão a falar de uma inteligência terrena. Estão a falar de uma inteligência espiritual. Eu disse, prontos. Até aí, isso não foge da inteligência que o meu irmão Síndice tinha, que ele veio ensinar aqui. O reino, o reino do Pai. Não foge. Então, fui indo a fundo. Que é outra coisa que chamou a atenção? O que chamou a atenção foi que no budismo não se culpa porque, não, demônio, não, porque anjo caído, não, porque não sei o quê. Não. Camarada, tem calma. Yeah? Você é um ser dual, tanto tens o teu lado divino como o teu lado negativo, ok? Tanto você alberga, tens o yin, tens o yang, ok? Tanto tens a bondade como tens a maldade em ti. Deixa-me dizer-te uma coisa. Eles trabalham para que tu estejas em constante contacto com o teu eu superior. O eu superior, para termos cristãos, estamos a falar de quem? Estamos a falar do Espírito Santo. O Espírito de Tata Nzambi, para nós, africanos. Ok? Então, um síndice pregava muito, ninguém vai ao Pai senão por mim. Quando ele dizia essas palavras, ninguém vai ao Pai senão por mim, não estava a falar ele como homem, ele como Jesus. Estava a falar ele como Espírito. Uma coisa que nós temos que entender é isso. Você, quando busca um síndice, busca ele como Espírito. Ele é o Espírito do Tata Nzambi dentro de ti. A força vital que você tem, que todos nós temos, todos os seres vivos, até o nosso próprio planeta, todo o corpo celeste tem isso. Tudo que você vê com os teus olhos tem isso, a força vital. Força vital é o Espírito de Tata Nzambi. Cristo está em tudo. Temos que começar a mudar a nossa percepção. O Espírito do Síndice está em tudo. E o Espírito não precisa de ser adorado. Você usa o Espírito para adorar o Tata Nzambi. Sim, senhor. Sim. Porque em nenhum momento, um síndice disse que você tem que me adorar. Isso é um erro. Isso é um erro cometido no cristianismo. Mas é por causa daquela tradução que eles fizeram, na qual Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, enquanto que, na verdade, ele disse, Sunini Nanini é o caminho, Sunini Nanini é a verdade, Sunini Nanini é a vida. Eu sou. Na língua xhosa, significa Sunini Nanini. É a mesma forma que no Moisés, no monte. Pode continuar, mas não. Então, fui fazendo essa pesquisa. Então, esse é o eu superior, ok? O eu, o teu verdadeiro eu, o espírito de Tata Nzambi é o nosso verdadeiro eu. Aquele é o nosso elo de ligação entre esse plano físico, e o plano transcendente, que é o plano do reino do nosso Pai. Ele faz essa ligação. Mas tem uma coisa que impede o homem de
de poder ter esse contato direto. O que é? Você, como é um ser físico, ok? Que tem o espírito de Tata Nzambi dentro de ti, mas como és um ser físico, também tens o teu ego. O ego, nós desenvolvemos, o ego não é nada mais, nada menos do que quê? Do que a forma grosseira do intelecto. Porque nós usamos o nosso intelecto para fazer o quê? Para discriminar. Ok? Para discriminar, para descrever tudo aquilo que a gente vê, tudo aquilo que a gente experiencia pelos nossos 5 sentidos. Ok? Então, este é o ego, mas o que é que acontece? O nosso ego desenvolve-se de tal forma que tu, quando vais crescendo, tu ficas a absorver aquilo que você praticamente tornas-te reflexo do meio do qual tu estás inserido. E é assim que o teu ego se desenvolve. Ainda claro, né? Também tens a tua memória genética, né? Também acarretas um bocadinho dos teus progenitores, e é normal, e depois és formatado pela sociedade. E quer dizer, mas a partir dessa síntese, dessa fase em que você foi se informar mais sobre o budismo, é que fez, você próprio escreveu a minha saída da matrix religiosa. Tem tudo a ver com essa saída da matrix com relação ao budismo? Tem sim, tem sim. Por quê? Porque tu vê só uma coisa. Só para resumir, o pessoal da Ásia, o que é que faz? Budismo, no meu entender, é uma das formas mais antigas de estudar a psicologia humana. Mas de modo transcendental, tipo, você vai estudar a psique humana para te meter em contato com a tua melhor versão. Sim. Então, e o Zen não, o taoísmo, o que é que eles fazem no taoísmo? O taoísmo é uma das religiões é a religião que o Bruce Lee profetizava. O que é que o taoísmo faz contigo? Te obriga a estudar o teu corpo físico, estuda o teu corpo, então tu conheces o teu corpo físico e dentro do teu corpo físico estão os aspectos energéticos, ok? Presta já atenção, o aspecto energético, e é assim que eles usam o taoísmo para quê? Para poder, uns começam a desenvolver cura das mãos, usam tudo técnicas, ciência pura, mano. Ciência pura. Usam técnicas das mãos que é para poder curar. Tem lá mestres que dão choques, não sei o quê. Não tem nada a ver com magia, com outras coisas. Yeah? Isso é tudo. Nós fomos projetados assim pelo Criador. You know? Nosso corpo físico tem possibilidades infinitas. Ok? Tudo depende daquilo que você foi chamado para fazer, e é assim que você consegue cumprir o teu propósito na vida. Então, foi assim que eu comecei a associar uma coisa às outras, porque foi assim que eu comecei a conectar os pontos. Ok? E nessa época que eu comecei a fazer as minhas pesquisas, foi assim que eu comecei a conectar os pontos. E foi ali que eu notei que nas religiões que praticamente o catolicismo era cópia das religiões mais antigas, mano. Seja a religião, a espiritualidade profetizada no Egito, ok? Porque eu também estudei os costumes no Egito. E só para finalizar, a minha saída da matriz religiosa, o grande impulso foi qual, mano? Se você estudar as grandes civilizações, todas elas, incluindo os egípcios, todos eles têm livro dos mortos.
Na religião, no cristianismo, sabe onde é que está o livro dos mortos? Não. É o livro de Revelações. Se você vê, livro de Revelações é um livro apocalíptico. Sim. Ok? Sim. Um livro apocalíptico. É um livro aí. No final dos tempos vai acontecer isso assim, assim, assim. Mas também se tu notares da mensagem que o síndice estava a dar às 7 igrejas, ok? Ele ali vai falando em cada uma das igrejas, e cuidado com isso, cuidado com aquilo. Mano, se tu leres com atenção aquilo, tu não vais esperar que aquilo te aconteça no futuro. Não. Qual será a tua, quando o Espírito estiver contigo? Sabe o que é que vai, qual é a conclusão que você vai chegar? O que um síndice disse nessas 7 igrejas, eu não vou esperar acontecer comigo, eu vou cumprir agora. Mas você está vivo. Mas você está vivo. Então, tive contato com o livro tibetano dos mortos, li o livro tibetano dos mortos, que é um guia para as pessoas que já fizeram o passamento físico, mas lá tem sábios que ficam a ler aqueles trechos para que tu faças a passagem de forma pacífica e que não caias nas mesmas tentações enquanto estiveste aqui no plano físico. Esses são os asiáticos, lá no Tibete. Aqui em África, no Egito, também a mesma coisa. Pesar o coração do morto com uma pena para saber se ele era bom ou mau. Estás a entender? Então, e depois passavas por uma série de coisas, de provações, só para saber qual era a tua conduta. E no meu entender, eu consegui chegar a essa conclusão. Peraí, essas civilizações todas tinham essas, digamos assim, essas mensagens apocalípticas, mas não era só para para esperar até a tua vida, o teu fôlego de vida sair do teu corpo físico, para meter em prática. Não. Aquilo era para nós que estamos aqui no plano físico, para metermos em prática, para quando a gente sair daqui para o outro plano, a gente pelo menos sabe que não, eu cumpri com os mandamentos de Tata Nzambi, eu vivi de forma justa, ok? E não tenho que me preocupar com o céu ou com o inferno, porque eu obedeci ao Criador. E foi assim, foi essa realização, essa pesquisa que fez com que eu tivesse esse insight. Mano, a religião foi-te útil até o momento, mas você precisa de transcender. Sim. E eles não conseguem te oferecer isso. Então você precisa de caminhar pelas tuas próprias pernas. E assim foi, mano. Okay. A minha saída. E assim saí. Comecei a caminhar. Claro, né? Sempre a pedir discernimento ao espírito de Tata Nzambi, que é para eu estar no caminho certo. Não ias a nenhuma igreja, não frequentavas mais nenhuma desses grupos? Não frequentava. Sabe o que eu fazia? O espírito só me obrigava a fazer uma coisa, bro. Procura-te, pega no livro sagrado e procura-te. Não me dizia que livro ler, não me dava instrução nenhuma, era só procura-te, vais te encontrar. Mano, eu lia, eu já não estava no coiso, não frequentava nenhuma igreja, mas lia a Bíblia sempre que eu pudesse. Sim. A procura, tipo, aquela determinação. Eu sei que eu vou me encontrar, eu sei que eu estou aqui na Bíblia, eu vou me encontrar. Eu comecei a ler, li a Gênesis para entender a origem e tal. Havia vezes que, quando eu terminasse o Gênesis, o Espírito dava um toque.
não vais no livro a seguir. Agora vai para o final. Revelações, sério. Sim, vai para Revelações. Tá bom, ok. Lá ia para Revelações. Bro. Então, e assim foi. Assim, é engraçado que muitos de nós, praticamente a maior parte das igrejas que nós passamos, nunca nos incentivam a ler a Bíblia da forma que nós temos que ler. Por isso é que eu pus essa passagem aqui no 1 de Tessalonicenses 5, 21, 22, que diz: examinai tudo, retende o bem, abstende-vos de toda aparência do mal. Porque, como tu mesmo disseste, houve um tempo que você ia na igreja e os irmãos da igreja, testemunho de Jeová, te falavam como então, você tem a adorar a imagem, etc. Quer dizer, e esses são mesmo tudo aquilo que nós temos que examinar. Sim. Obrigado pela tua grande opinião. E como é que foi o início do teu despertar? Bem, mano, é assim, depois de começar a fazer essas pesquisas e tal, vai-te-vos e começar a obedecer, porque uma coisa é o Espírito falar contigo, outra coisa é você obedecer. Sim, sim. Ok? Porque ele fala com todo mundo de igual modo. Ok? A questão é você ter ouvidos para ouvir e obedecer. Tens que ter mesmo determinação. Do mesmo jeito que você tem determinação para satisfazer as suas necessidades básicas, tipo, tenho que me alimentar, tenho que comer, tenho que ir trabalhar. Também tens que ter a mesma determinação. Mano, tenho que ouvir o que o Tata Nzambi tem para me dizer essa semana. Sim. E a partir do momento que você ouve, e também tens que ter a mesma determinação para obedecer. Então, e assim foi, mano. O início do despertar, como é que foi? Comecei a sentir a cobrança de fazer a caminhada no deserto. E o mais incrível é que quando o espírito de Tata Nzambi te manda fazer alguma coisa e você não cumpre, você fica num loop. Para os nossos irmãos que não falam inglês, loop é você ficar preso num ciclo, ok? Vamos supor que tu és um aluno, vamos supor, isso acontece mesmo na escola. O aluno que não absorve a matéria reprova. Tipo, tira mais notas e acaba por, no final do ano, se ele não estuda, acaba por reprovar. Então, é a mesma coisa. O espírito de Tata Nzambi, quando te manda fazer uma determinada coisa, ok? Se você não fizer, tua vida não vai para frente, mano. Você começa a experienciar o mesmo tipo de sofrimento. Temos o exemplo prático de Jonas. Jonas ficou 3 dias na barriga da baleia, porque não queria ouvir. Sim. Tu começas a experienciar o mesmo tipo de sofrimento. Apesar de eu ter saído da matriz religiosa, não significa que eu não fiquei perdido, iludido com o mundo. Fiquei iludido, bro. Como qualquer um de nós. Festas, bebedeira, andar atrás das miúdas, you know? Marijuana, com consumo mesmo de cannabis e para fim recreativo, porque aquilo é uma planta sagrada, mano, tem que respeitar aquilo, ok? É por isso que os Rastafari usam aquilo para fins transcendentais. E aquilo também é uma medicina, porque tu, se quiseres ter contato com essa planta, só tens 2 opções. Ou você usa para fins medicinais, ou você usa para fins transcendentais. Mas tudo vai depender de qual será a orientação de Tata Nzambi e o propósito que ele terá, que ele pode meter essa planta na tua vida. Então, lá senti o chamado e comecei a experienciar o mesmo tipo de sofrimento. Comecei a parar para refletir no que estava a acontecer comigo. E era sempre, eu notava um padrão. Bro, que era muito estranho, muito bizarro. Tipo, em determinados meses, você sabe o que entra ano, sai ano, mas quando chega aquele mês,
você sempre sofre por alguma coisa. Yeah. Yeah. Você sempre sofre por alguma coisa. Quando chega aquela época da lua, você sofre a mesma coisa. Yeah. Yeah. Então, mano, comecei a notar o padrão. Foi aí que eu recebi o insight que tinha mesmo que fazer a caminhada no deserto. Mas como eu andava nessa rotina de festas e andar muito em grupos, grupos que não tinham nada a ver com despertar, então a voz do espírito começou não a silenciar, mas já não conseguia ouvir do mesmo jeito que estou a te ouvir agora. Sim, sim, Yeah. sim, É como se o volume tivesse baixado. Yeah. Então, se você está ouvindo uma vozinha lá pequenina, mas aquilo é voz de comando, você tem que obedecer. Não tem como você obedecer algo que você não está ouvindo. Não. Sim, fica complicado. Sim. Yeah. Então, a caminhada no deserto, quando comecei dei continuidade a ler o livro sagrado e fiquei preso em que livro? Naquela parte, eu não saía, não tinha permissão para ler outra parte, a não ser aquela que dizia sobre a prova que Nsindi se passou no deserto, aquela tentação. Quando ele fez 40 dias, o católico chama de quaresma, 40 dias e 40 noites no deserto. Eu não tinha permissão para ler outra passagem, a não ser essa. Sim. E eu, tinha aquela resistência, na minha mente lógica, né? Eu queria que o Espírito me dissesse assim, ok, a caminhada é assim, assim, assim. Eu queria, um passo a passo, you know? Eu queria um passo a passo, mas não tinha aqui passo a passo, não tinha. Eu primeiro tinha que firmar o compromisso, só depois eu havia de saltar para a próxima etapa. Então, firmei o compromisso, mano, internamente, ok? Com a mesma determinação vamos dizer, com a mesma determinação que um jogador entra no campo que é para dar o melhor de si. Eu me joguei, cara, eu me joguei. Eu disse, estou pronto. Pronto até ninguém nunca está. Eu estou disposto a fazer a caminhada. E assim começou. Estou disposto para obedecer qual for o mandamento que Tata Nzambi tem para mim. Então, foi assim que eu comecei, que eu tive permissão para ler outros livros, e outro livro que as passagens que começaram a chamar a minha atenção era meditar na palavra. Ok? Meditar na palavra. Por que meditar na palavra? Meditar na palavra, você lê a palavra e medita na palavra, porque o nosso cérebro, como nós vivemos estamos numa sociedade que não te impulsiona para se desenvolver espiritualmente. Então, tu precisas de reprogramar o teu cérebro, ok? Para estar blindado para o mundo exterior, por causa das distrações, ok? Do mundo. Então, é necessário meditar na palavra para você estar blindado, ok? Não simplesmente para sair de casa e pregar, não. Há coisas, nós somos chamados para diferentes motivos. Então, o motivo de eu estar a ler aquelas passagens ainda não era para ir pregar o evangelho, era para conhecer a mim mesmo. Foi assim que eu comecei a meditar na palavra, e também o texto que ressaltou-me foi para buscar Tata Nzambi em silêncio, que ele está no silêncio, ok? E a outra parte foi a madrugada. Então, comecei a combinar tudo isso, ok? Levantar, começar a fazer as orações antes do sol nascer, meditar na palavra
buscar no silêncio, estar mesmo em silêncio. Nem sempre nós temos que orar e estar a usar as cordas vocais. Muitas das vezes nós só precisamos de ouvir o nosso coração. Quando digo nosso coração, é uma outra forma de dizer a nossa alma. E quando digo a nossa alma, o intermédio entre o nosso espírito e Tata Nzambi é o espírito dele, que é mais conhecido por Espírito Santo. Então, e foi assim que eu comecei a obedecer, mano. Então, essa meditação que eu praticava no início era a meditação da palavra. Depois, recebi a instrução que eu tinha que meditar simplesmente no silêncio. Não tinha que falar nada, só tinha que ficar a ouvir o silêncio. Mano, fiz a primeira semana obedecer só a meditação em silêncio, ok? Isso aqui já estou a te falar do ponto da quando aconteceu a minha morte. A meditação em silêncio. Primeira semana, 5 estrelas, mano. Tudo bem e tal. Foi uma boa recepção, tive bons insights, o corpo saiu de lá vibrar e tal, ok. Segunda semana, também mesma coisa, ok, tudo uma maravilha e tal. Na terceira semana, bro, aí o bicho pegou. Posso te dizer mesmo assim, que o bicho pegou. Porque eu já estava preparado para saber a verdade. Mas qual verdade? A verdade sobre mim mesmo. O Espírito mostrou-me que o que acontecia, o que acontece ao corpo, o que estava a acontecer ao meu corpo, ao corpo físico, com aquela minha rotina da bebedeira, praticamente, mano, vou te dizer uma coisa, não podemos, tipo, os namoros, não vou falar de que é namoro, aquilo é prostituição, bro. Quando você tem várias namoradas, quando você, mesmo tendo uma namorada, você não tem aquela, estás a ver, o namoro não é aquele, você não procura educar a tua parceira para buscar o Tata Nzambi e a vossa base do namoro não é assim, estás a ver? Então aquilo é prostituição, mano. Por mais que você diga assim, eu sou fiel à minha namorada e tal, se vocês não estão em comunhão com Tata Nzambi, vocês estão a se prostituir. Então, foi necessário que eu tivesse contato com essas verdades. Então, e numa dessas meditações, eu estava sentado a meditar e tal, e recebi a seguinte ordem do Espírito do Most High: deita-te e dá continuidade à tua meditação. Lá deitei-me, mano, a partir do momento que eu deitei-me, bum, projeção astral. Minha consciência saiu do meu corpo físico e o corpo físico continuou deitado. E lá eu estava com o Espírito do Most High e ele me disse, olha para o teu corpo físico. Bro, tu olhar para o corpo físico, mano, era suposto ver esse marrom que você está vendo aqui, assim. Mano, nuvem negra só, dos pés à cabeça, só nuvem negra. E eu assim, tipo, calma aí, esse sou eu. Eu disse, não, esse não é você. Esse é o teu corpo físico. Teu corpo físico, devido à tua rotina, está assim. E lembras-te das vestes brancas que fala que os filhos de Tata Nzambi, quando estão em comunhão com ele, eles têm direito a essas vestes e eles brilham. Então, devido a essa tua rotina, você sujou as tuas vestes e ficaste assim. Eu disse, ei, caramba, mano, eu tentar, como
aquilo estava tipo como se fosse uma nuvem. Tentei abanar assim com uma mão, que é para ver se aquela saía. Esse mamo tem que sair. Ei, ouve. Filho, fica calmo. Yeah? Você levou anos para sujar a tua roupa. Você acha que esse teu abanozinho aqui vai tirar isso? Do mesmo jeito que você levou anos para sujar, também vais ter que ter paciência para fazer a limpeza. E é paulatinamente, porque você não está pronto. Por mais que o Tata Nzambi tenha vontade de dizer assim, não, vamos tirar essa roupa suja e pôr uma branca, ok? Que você merece isso, mas você não está pronto. Nós podemos te destruir te fazendo isso. Yeah? Você não está pronto para isso. Vamos trabalhar paulatinamente. Então, lá, ok, eu disse, tá bem, vamos trabalhar então nesse sentido, mano. Lá, continuidade e tal, lá fui indo, sempre a meditar. Na mesma semana, essa é a quarta semana, na mesma semana, no final, acho que foi numa sexta-feira. Numa sexta-feira, mano, de novo, outra projeção. Na projeção, eu estava num sítio, estava prestes a chegar num sítio sagrado, mas só que tinha um promenor, bro. Tinha um guardião, esse local. Yeah. E esse guardião, antes de você fazer a passagem, se você, claro, para você passar, você tem que merecer. Então, yeah. Como eu estava com o guardião, então, eu não precisava do espírito do Most High aí a me dar instruções, porque ali era um bagulho já meu. Porque eu estava aí para responder pelos mesmos coisas que eu fazia, pelo meu estilo de vida, por tudo, pela forma como eu cuidava daqui do meu corpo físico. Então, o guardião só olhou para mim, bro, e disse, você vai morrer. Assim mesmo. Você vai morrer. Mano, olha, aquelas palavras mexeu com toda a estrutura minha, mano. Tanto faz o corpo físico, tudo. A minha mente mexeu com tudo, bro. Você vai morrer. Assim mesmo. Assim. Yeah, bro. Sair daquela meditação, disse, foda-se. Quando é que eu fui me meter, mano? Caramba, cheguei nessa parte agora, bro. Mano. Eu disse, eu também não vou voltar, bro. Por causa do medo de quê? Medo da morte. Não faz isso. Não. O meu Salvador enfrentou a morte e voltou. Como é? Eu acho que a determinação era, o que eu tenho em mente era, eu acho que também estou nesse passo. Mas agora, Fogo, você está vivo. Não, você sabe que está vivo, mas como você vai aceitar a tua própria morte? Como? Essa é uma grande pergunta. Yeah. Então, quando saí da meditação, então fui começar a procurar saber como assim é que eu estou morto, como? Então, fui lendo... Antes de você dar continuidade sobre essa pergunta, eu vou dizer que guarda isso para a terceira parte do nosso